Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Começamos aí, módulo de português na hora do almoço. Bom, vou ser um pouco objetivo em relação à apresentação do curso, até porque acho que todos receberam aquele e-mail, né, falando sobre os tópicos que serão abordados. O que eu fiz? Qual é a lógica do curso? É focar 6 Gran Rio 100%, tá? Em 2014, houve diversas provas, né, da banca, e a gente tem um total de 140 questões de língua portuguesa do ano de 2014. Tá? A minha ideia é, durante o curso, resolver as 140 questões. Professor, mas o curso não envolve interpretação textual. Né? Não envolve. Essa é a primeira etapa do curso. Então, vamos descontar algumas questões das 140, pelo menos umas 100 a gente vai fazer. E a interpretação de texto, Pedro, seria uma segunda etapa do projeto. Acabou a gramática, vamos à interpretação textual. E a terceira etapa do projeto? Correção de provas anteriores. As provas antigas, de 2013, que não é tão antiga assim, até a prova. Ah, Pedro, não saiu a prova. Tá bom, beleza, mas não tem problema. Vamos ficar fazendo isso até a prova, até surgir a prova. E módulos, e módulos, e módulos, até a prova, para não perder. A intenção da hora do almoço é aproveitar essa lacuna do dia, que às vezes a gente desperdiça, indo para o Saara, né? Passear, né, mulher? Aí, ó. Então, porra, né? Então aquele almoço demorado, aí, aquele almoço demorado, então pronto, aproveita até a gente tem que fazer um regime, economiza e tal, tudo aí, tudo junto. A gente faz tudo. E a lógica do curso é o seguinte: por mês, como eu fazia dentro da Petrobras, na verdade eu vou voltar a fazer agora aqui a galera ali da BR, né, que foi aqui para Cidade Nova, acho que é isso. Então, vai rolar isso lá agora, deve começar também mês que vem. Então o que acontece? Por mês, qual a lógica? Pedro, eu tenho um amigo que quer entrar, pode? Vamos fazer uma parada? Ele pode entrar, mas eu sugiro que ele entre sempre na primeira quinta-feira de cada mês. Porque eu vou fechar assunto por mês. Fechar um assunto, um bloco. Vou me programar para encerrar algo em um mês. Porque 1h15, de verdade, às vezes a gente não consegue encerrar um tópico, pô. 1h15, tem como, é muita coisa. Né? É muita informação para pouco tempo. Então, provavelmente eu use um mês para fechar um tópico, às vezes. A concordância, o cara vai chegar no meio do nada, isso prejudica o grupo. Porque quando você fala assim, a ortografia, o Pedro ensinou o uso dos porquês, na primeira. Aí o cara entra na terceira aula do mês. Aí tem uma questão que envolve o uso dos porquês e ele levanta a mão. Aí, não tem como você falar do uso dos porquês sem explicar todos. Se eu faço isso, ele vai me achar um bosta. Que professor escroto. Só falou a B de bola. E as outras? Mas que eu já falei isso para você. Então, vamos entender. Não que eu seja grosso, nem impaciente, não. Mas naquele momento da hora do almoço, que é este aqui, eu vou me prender à nossa programação. Pedro, quero tirar dúvida contigo. Depois, antes não dá que eu estou dando aula, mas depois, na quinta-feira, outro dia, eu venho aqui só para isso, não tem problema. E-mail, Facebook, porra, o que for, não tem essa. Mas no momento da aula, vamos tirar dúvida da aula, daquilo que está acontecendo mesmo. Focadaço mesmo naquilo. Vai dar jeito, Pedro, eu vou conseguir mandar bem na prova? Eu não tenho dúvida. A gente vai resolver todas as questões. Tudo que caiu da 6 Gran Rio. Professor, você vai falar de ESAF? Não. Não, a FCC vai sair fiscal? Não. Ah, mas esse curso serve? Cara, é português. Só que direcionado a 6 Gran Rio. Então, eu não vou colocar todos os casos de concordância no quadro? Não. Vou colocar aquilo que cai na 6 Gran Rio. Crase, eu tenho lá 11 tópicos de crase que são cobrados pela 6 Gran Rio. Eu não vou falar pontuação. Eu sei os casos que caem na 6 Gran Rio. E você vai saber, porque as questões estão ali. Vou mostrar pra gente. Eu não vou ensinar alguma coisa que não vai ser útil aí na programação. Volto a dizer, eu gosto de enfatizar isso. 6 Gran Rio. Na hora que eu lancei o curso, a Fátima até falou, mas porra, só 6 Gran Rio? Só? Eu falei assim, eu faço questão de colocar isso. Faço questão. Só 6 Gran Rio, só 6 Gran Rio. Petrobras e BNDES.
Não. Pô, porque ele botou... Não, Petrobras e BNDES. Eu pensei que todos tivessem recebido. Ah... É... 6 Gran Rio. É... Porque o e-mail que eu mandei foi assim, ó, iniciaremos um trabalho de base, aproximadamente 6 meses, aproximadamente, com 1h15 de duração, cada encontro, 24 aulas. Trabalharemos com a gramática necessária para enfrentarmos a prova do concurso público. Darei ênfase à resolução de questões apenas da banca 6 Gran Rio, pois 6 Gran Rio. Então tá errado, vou mudar isso. Não é só Petrobras, é 6 Gran Rio como um todo. Vai ter prova da Petrobras? Vai. Português, não fique preso também a nível. Não, vou fazer só prova de nível superior. Então você vai fazer 2, né? Porque só tem pouca. Português é português. E por incrível que pareça, o português do nível médio é mais difícil do que o superior. Principalmente em se tratando de 6 Gran Rio, que trabalha com entidades assim, Petrobras e BNDES, o contador vai se ferrar na contabilidade. O mais difícil do BNDES não é a língua portuguesa, não. O mais difícil é específica. E também tem lá a parte da discursiva, né? Que é um cão também. Porra, um cão. Né? Eu estou falando isso porque eu estou me preparando para fazer um curso de discursiva. Eu, Calado e os outros professores da área. Eu vou entrar em sala de aula com Calado. Eu estou me preparando para isso. Eu estou estudando a contabilidade. Né? Eu estou estudando essa parte de contador, mais pelo curso valor. Ah, professor, eu sou administrador. Beleza, mas isso eu não vou conseguir estudar. Pelo menos no primeiro momento. Mas eu tenho que me inteirar, eu tenho que saber um pouco sobre a específica de vocês, até para saber as besteiras que vocês escrevem. Né? Eu batendo papo com Paulo Mercedes, com Cláudio Cardoso, com o próprio Calado, que é um monstro, fenomenal, absurdo. Eu fiz uma aula com ele sábado passado, eu fiquei entusiasmado. Ele falou assim, você não precisa saber nada, entra. Eu falei, não, beleza, Calado, eu vou entrar. Entrei com aquela desconfiança lógico, aquele preconceito escroto. Vai corrigir 150 questões? Ele. E eu vou aprender essa porra? Ele, não. Mas do meio pra lá tu vai acertar todas. Eu falei assim, então beleza. Desliguei até o celular, coisa que eu não faço. Não desligo o celular, boto pra vibrar. Desliguei, pra Milena não me perturbar. Aí, fiquei lá sabadão o dia inteiro. Eu acertei 60 questões. Sozinho. De um tema específico, lá da Constituição, do artigo 70 ao 75. E falaram que ele não é muito bom em constitucional. Falei, porra, em contabilidade então o cara deve ser um cão, né? Deve ser. Eu quero fazer com ele para saber o que você tem que escrever lá. Objetivo, o cara é muito bom. Então olha só, voltando. 6 Gran Rio, mês, tem um amigo que quer entrar. Pô, entra, fala para ele, indica, porque senão vai te prejudicar. Na primeira quinta-feira de cada mês. Ele pode entrar? Pode. Vai pagar proporcional. Por quê? Porque eu vou dar 24 aulas e depois eu mudo o projeto. Qual vai ser o programa depois? Interpretação de texto. Qual vai ser o programa depois? Até chegar a prova. Correção de provas. Até o fim. Quantas provas você tem, Pedro? Cara, eu tenho infinitas de 6 Gran Rio. A gente pode corrigir prova até... Agora, tente não faltar na quinta-feira. Tente, pegar o material. É curto, 1 hora de aula, não é muita informação. Faça durante a semana, refaça, dê uma lida. A insistência na língua portuguesa, pelo menos nisso. Pega o teu almoço normal do dia a dia. Não vou parar todo o almoço para estudar português. Isso é importante, esse papo que eu estou batendo com vocês. Não vai parar todo dia no almoço inteiro, não, mas 15 minutos de cada almoço, 10 minutos. Voltou aquele momento de... Vai chegar, antes de trabalhar, daqueles 10 minutinhos, dá uma lida. Não pega o Facebook não, pô. Vou pegar o Facebook para curtir as paradas que eu não curtia. Porra, né? Não, a gente faz isso, vai pegar o e-mail lá para responder. Não, esquece. Pega o material de português. Aí, se você fizer isso, você não vai precisar fazer um curso paralelo, nem trabalhar mais língua portuguesa por fora. Vai conseguir resolver a vida com isso. Com a quinta-feira e diluir aí pelo menos uns 10 minutinhos por dia durante a semana. Sábado, domingo? Não precisa pegar não, esqueça. Não precisa pegar não. Pedro, e se eu fizer isso e depois lá das 24 aulas, aí, meu amigo, você vai ser uma nova pessoa. Vai ser uma nova pessoa. Garanto a você, pelo menos em língua portuguesa. Não fique tenso, vou pegar material, vou pegar... Não, precisa não. Você vai resolver todas as questões de prova.
O trabalho eu já estou fazendo para você. Separar. Tá legal? Tranquilo? Bom, vamos começar então. Primeira aula, sempre perde um tempinho com isso. Ortografia oficial, acentuação gráfica. Eu coloquei isso aqui. Eu vou pedir para mandar por e-mail de novo para vocês, né, o cronograma direitinho do curso. Tá? Não sei se vocês receberam. Vai falar de todos os tópicos que estão no edital da Banca 6 Gran Rio. Tá, vai falar, Pedro? Eu vou tentar sempre falar um pouco de teoria, o mínimo possível, e botar uma cacetada de questões. Claro que dentro das questões de 2014, entrarão questões de 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, tá? Tranquilo? Bbom, vamos lá. Primeiro tópico, ortografia. Tem que tomar cuidado, tá? Que a 6 Gran Rio, ela divide. Tem gente que não divide, não. Ortografia. Gente, ortografia. A ortografia, ela é uma palavra que pode ser desmembrada isso aqui, ó. Orto mais o quê? Grafia. Então, quando ele fala de ortografia, ele quer falar grafia significa o quê, gente? Escrever, escrita. Escrita. Orto, tudo bem? Significa o quê, gente? Correta. Ou seja, quando o tema é ortografia, é a correta grafia de qualquer palavra da língua portuguesa. Então, quando você fala o que envolve ortografia, ele não precisaria colocar, seja Gran coloca, que é uma banca que adora isso, a acentuação gráfica, ela adora, ela é apaixonada por isso. Aí, ultimamente, ela ficou também gamadinha no uso dos porquês. Não sei porquê, toda hora botava na questão. Então, ela chegava a colocar no edital assim, uso dos porquês. Ela quer enfatizar essa parte da ortografia. Então, a 6 Gran Rio, ela divide a ortografia mais ou menos assim. Às vezes, ela coloca de forma explícita. Mas, muito. S, 2 S's, C cedilha. Muita coisa. Se você for pegar todas as questões de prova de ortografia da 6 Gran Rio, pelo menos, isso, em regra, a questão inteira disso aqui. Mas pelo menos uma opção. Ele fala, marca a opção que as palavras estejam corretamente grafadas. A gente vai ter que falar disso. Caramba, aquelas expressões, eu vou escolher uma, mais ou menos uma a cada 2 aulas para falar. Mesmo quando o tema não for ortografia. Expressões, uso dos porquês, Por que você escreveu assim? Você tem que saber, né? Quais são os porquês, Pedro? Junto, separado, com acento, sem acento, beleza. Acerca de... como é que funciona esse acerca de? Como é que é isso? É aquele com verbo haver? Como é que eu uso? A base é isso aqui. A ou a? Só quando indica tempo passado. Então, como é que funciona isso? Cai bastante. Outras grafias, em regra, mais expressões disso aqui, e o resto cai pouco. Pouco mesmo. O que é o resto? Com S com Z, com X com CH, com I ou sem I, etimologia. Vai, etimologia. Como é que se escreve? Soletrando, bora. Etimologia, vai. T. E aí? Tem o I, etimologia com I ou sem o I? Olha que dúvida escrota. Professor, o que é? Assim, é que eu acho, o achar eu também acho, pô. É com I. Mas, é. Então são palavrinhas que eu vou tentar inserir em sala de aula pra gente começar a olhar para elas assim, tipo, de tanto olhar, eu vou começar, porque é. Porque se você for estudar uma teoria para saber quando tem I e quando não tem I, meu irmão, você vai ter que estudar todos os radicais. Faculdade, não tem como. Então são palavras, por exemplo, beneficente ou beneficiente? Empecilho, como é que se escreve? Bate aquelas dúvidas, né? Aquela coisa, você fala assim, caceta, imagina isso na prova, tem que ser, na Petrobras, por exemplo, tem que estar 5, né, de 10. Você fez 4. Sei lá, você não sabe mais nada. Aí tem, tipo, essa aí de ortografia, que você, isso aí é conhecimento de vida.
Caralho, parece que eu não vivi nada. Porque você não sabe nada, né? Você olha aquela... Que palavra é essa? Eu lembro como se fosse hoje. O aluno chegou e falou assim para mim, professor, quando é que eu uso o verbo enxafudar-se? Eu falei, o quê? Isso há 7 anos. Há 7 anos. Há 7 anos. Eu falei assim, como é que é? Eu não queria falar que eu não sabia. Eu falei, dê meu exemplo. Eu não sabia nem escrever esse verbo. Não sabia se era com X, CH, cacete, não sabia nada, regência, nada. Não conhecia a palavra. Como se fosse uma palavra. O resto, que cai também, eu posso focar o resto mais em homônimos, parônimos. Dá um exemplo de cada, rapidinho. O que é homônimo e o que é parônimo? Olha, um é parecido e o outro é igual. Chuta. O que é parecido? Homônimo ou parônimo? E aí, palavras parecidas. Homônimos ou parônimos? O que eu chutaria? Vai. Palavras parecidas. Parônimo. É isso mesmo. Bora. E homônimos são palavras o quê? Iguais. Mas igual, assim, igualzinho. Não. Pode ser som, pode ser grafia, pode ser o que for. Aí, claro que cai o quê? Seção. Porra, lógico. Ou quando eu falo seção, é uma coisa. O som é seção. Quando eu falo seção, é outra coisa. Quando eu falo seção, já é outra coisa. Parecidas. Quando eu falo retificar, é uma coisa. Existe uma outra, qual é? Mas são iguais? Não. São o quê? Parecidas. Então, palavras parecidas, parônimos. Palavras idênticas, homônimos. Eu tenho medo. Quero botar assim, ó. As palavras homônimas ratificar. Meu medo é esse. A única novidade que eu espero no concurso de vocês. Retificar possuem significados diferentes. Aí o cara, porra, são diferentes mesmo. Mas olha só o quê? Porra, isso aqui tá no meio do nada. Aí o meu medo é esse. O cara tá empolgadão, é mesmo, ratificar uma parada, retificar outra. Possuem sentidos diferentes. Coisa simples. Aí este item aqui, no final das contas, ele está o quê? Errado. Imagina uma provinha assim. Isso é uma questão de definição. Pode cair? Pode cair. Tem costume de cair? Não. Normalmente ele fala assim, preencha a lacuna. Com a forma correta. Aí ele coloca várias lacunas, você vai preencher com as formas corretas e no final vai ter letra A, seção e retificar. Letra B, seção e retificar. Letra C, seção e retificar. Letra D, seção. Aí você tem que fazer aí aquela comparação, aquele jogo de palavras, enfim. Não tem jeito. Isso acontece. Mas pense sempre assim. Homônimos são idênticas em relação a quê? A qualquer coisa. Pode ser a som, pode ser a grafia. O que for, manga, né? A gente fala do manga. Manga, sente a manga na camisa, a manga, manga, são homônimos, né? Dependendo do contexto, tem duas palavras diferentes em sentido, né? Mas homônimas em relação a som, a grafia, ao que for, aos dois. Eu não vou entrar naquele mérito de homografais, homofonais. Não, isso não cai nessas grandes, né? Isso não existe. Dá para sua banca. E parônimos são palavras parecidas. Aí, o meu medo também, que é um medo de todos, eu acho, é quando a questão envolve isso aqui, que é uma coisa bizarra, e fala assim, aí, como é que eu uso qual palavra? Essa ou essa? Você não conhece nenhuma das duas. Aí eu acho que é um momento de pânico geral. Eu acho que é melhor você não fazer a questão. Deixa para lá. Olha para o lado, cola de um amigo e marca qualquer coisa. Você não sabe mesmo? Pelo menos eu não sei, não sabe nem nada, não tem nem como chutar, Então, cola. Essa é a ideia. Ah, Pedro, tá me incentivando a colar. Tô. Caguei. Né? Dá uma olhadinha, pede para o banheiro, dá uma olhada, faz uma incidência, tenta olhar umas 4 provas. Na hora de voltar, você erra a fileira, volta de novo, vem de novo. Aí, porra, ninguém marcou. Aí já era. Você começa com o fiscal. Então, ó, isso aqui cai,
atrelado a cerca de. Isso aqui cai muito, vai ser o foco de hoje. E isso aqui também cai muito. Provavelmente eu falho hoje também. Tá legal? Bom, então vamos lá. Ortografia correta grafia em determinados contextos. A grafia está correta? Tá. A grafia está correta? Tá. A pergunta. Minha aluna preferida, a Milena, ela falou assim, amor, eu tenho que escrever de 8 a 11, ou das 8 às 11, das 8 às 11 horas. Ela falou assim para mim, as duas estão certas, né? Eu falei assim, depende. O que você quer falar? Não é porque isso aqui está certo, a grafia está certa, está tudo certo? Tá. Existe isso. Mas se eu falo que a aula vai das 12 às 13h15, eu estou falando que ela começa a que horas? 12 e vai até que horas? Às 13h15, vai até 13h15. É isso aqui. Agora você falou assim, nossa aula vai durar de 1 a 2 horas. De 1 a 2 horas. De 2 a 3. De 8 a 11 horas. Ela dura no mínimo quantas? 8 e no máximo quantas? 11. Se você vem ao curso para ter uma aula de 8 a 11 horas, exija no mínimo quantas horas de aula? 8. Ah, tá errado? Não. Mas no teu contexto errado? Tá. Então cuidado com isso. A Cis Guerreiro, ela gosta de usar a palavra com a grafia certa, sim, para aquele contexto. Não que a palavra não exista, mas retificar, as duas existem. Sim. É diferente do empecilho e do empecilho. A gente falou aí, ó. Empecilho ou empecilho. E aí, é a primeira ou é a segunda? É violenta, né? Uma não existe. Essa aqui não existe, não. A resposta é essa aqui. Há um empecilho entre mim e você. Por isso eu não consegui chegar. Ah, legal. Então é isso. Isso aqui não tem contexto. Só existe esta aqui. Aqui não. Depende do contexto. Aqui também depende do contexto. A gente vai trabalhar com isso. Pô, aqui depende do contexto. Não é a palavra existe, tá certo. Não. Normalmente vem observando o texto, dentro do contexto, analisando as ideias e a grafia, analisando as frases. Você vai ter que analisar o contexto. Não é simplesmente, não, mesa é com S, então tá valendo. Não, não é isso não. É um contexto mesmo. Cada vez a Cis Guerreiro está mais próxima de um texto. Não deixa o texto para lá, nunca. Tá? Só que a gente vai falar onde aonde também, senão junto, senão separado. E vai mal com um, mal com L, vai embora. Uma porrada de coisa. Toda aula eu vou inserir alguma coisinha. Tá? Vamos focar aqui o uso dos porquês. Pessoal, uso dos porquês, coisa importante. Vamos do zero ao extremo no curso, tá legal? Uso dos porquês. Vou colocar aqui uso dos porquês. Uso dos porquês. Tá? Você vai entender por que eu escrevi porquês assim aqui no título, né? Aqui do subtítulo da aula de hoje. Tá? Bom, primeiro passo. Existem 4. Tá? 4 caras que você vai ter que saber. No estilo Cis Guerreiro. É claro, se você pegar uma provinha ESAF, ele vai colocar isto aí de uma outra forma. Tá? Mas na banca Cis Guerreiro, que ainda bem que é um pouco mais básica em relação a isso, você tem o cara que é grafado junto, que é o mais conhecido, o cara que é junto também, só que é um junto com acento, são 4. Primeiro ponto é saber quantos existem. 4. Né? Sabe, aqui, ó, o porquê separado e o mesmo caso separado, só que com acento. Tá legal? Eu divido os 4 em 3 grandes grupos. Tá? O primeiro grupo é este carinha aqui. Porquê? Ó. Porquê? O segundo é este carinha aqui. E o terceiro grupo é isso aqui. Entenda, quem já fez aula comigo, certamente já ouviu essa explicação. Tem jeito.
É uma revisão para quem já fez e para quem não fez é algo novo. Então, ó, eu tenho 3 grandes grupos. Pedro, beleza. Como é que funciona isso aí? O primeiro, gente, caramba, é aquele cara que não me causa dúvida. É aquele cara muito fácil, aquele cara que você usou na vida, na infância. Você sempre usou este cara aqui, aquele porquê da explicação. A tia fala porquê da resposta, né? Ah, tia, não, porquê da resposta, porquê da explicação, pô, usa aquele lá, hein? Ah, tá bom, é aquele que é igual a pois. Você pode substituir por pois. Então, no concurso de vocês, ele já aparece assim. É o porquê, né? Causal ou explicativo. Ou explicativo, tá legal? Este carinha pode ser substituído facilmente, pode mesmo, tá? Vou até colocar a caneta azul aqui. Facilmente por pois, não só pelo pois, o pois é o principal, tá? Mas, ó, isso aí, uma vez que, já que, olha só que interessante, ó, porquanto, esse cara aqui, já estou antecipando, lá na conjunção, no momento de estudar oração, conjunção, a sintaxe da oração lá no edital, que ele fala em sintaxe de oração, que a Seis Gran Rio dá uma maquiada, ele não cobra a sintaxe da oração. Ele não cobra a oração é subordinada, adverbial, reduzida, de infinitivo. Não, fala nada disso. Ele fala o seguinte, posso trocar o embora pelo porquanto? Ou pelo conquanto? Ou pelo pois? Ou pelo ainda que? Ou pelo já que? Ou pelo... Ah, ele vai brincando com isso. É isso. Para isso você tem que saber a oração. Tem. Nada de... difícil pra cacete, não. Tá, o que eu tenho que falar aqui? Esse cara é causal explicativo, mas tá, ele é o quê? Ele é o quê? Na prova, na Seis Gran Rio, como ela adora esse assunto, ele já cobrou de diversas, chamou de diversas coisas. Ó, ele pode chamar isso aqui de conjunção, ó, conjunção, pode chamar de síndeto, olha aqui, de síndeto, quando está lá no sentido de explicação lá nas coordenadas, pode chamar de conector. Cara, o cara já chamou até de elo em prova. Elo. O elo presente. Elo é aquilo que faz o quê? Liga. Então você tem que entender que quando você está usando este cara aqui, ele está ligando alguma coisa à outra. Tem que ter uma ligação. Tem que ter alguma coisa. Uma junção. Ele é uma conjunção. Ele é um síndrome. Ele é um conector. Ele um conectivo também. Enfim, não vou escrever isso aqui, mas é isso. Um conectivo. Então este cara aqui, ele é chamado isso tudo aqui, cara. Olha aí. Isso tudo aqui. Tá? Então, às vezes, é interessante. Cai em prova, olha que bizarro. Nenhum outro vai ser chamado de conector. Ou seja, olha que coisa. Se ele fala assim, o conectivo porque, escreve isso aqui. Já está o quê? Errado. Quer ver? Olha que loucura. Quando você pega aí o material, pega o material rapidinho. Aí, deixa eu ver se acho aqui. Olha que interessante. Bota na página 2. Página 2. Vamos voltar à questão direitinho, tá? Relaxa. Mas só para você entender qual é a lógica da coisa. A última fala do texto de Marcelo de Mello poderia ser introduzida por um conectivo... moral. Poderia ser introduzida por um conectivo que preencheria a frase abaixo. Bora. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro ou o quarto, gente? É o... Então, qualquer coisa que ele fale de outro, já está o quê? Errado. Aí, no primeiro. O conectivo adequado seria por quê? Ele colocou isso aí. Uma vez que estabelece uma relação de causa. 2. O conectivo adequado seria porque separado. Pode? Não, errado. O 3. O conectivo levaria acento. Tá, errado. Se a Seis Gran Rio fosse uma FGV, ele colocaria, em vez de causa, explicação, ou em vez de explicação, causa, e pediria a diferença disso. Uma coisa um pouco mais pesada.
mas não é essa a intenção. Ele quer que você saiba se este carinha aqui é chamado de conjunção e pode ser trocado por pois e tem valor de causa ou explicação. O que ele botar de causa ou explicação está valendo. É isso que ele quer. É muito simples isso. Ah, professor, mas aí eu começo a inventar. Porque eu já vi este cara aqui trocado por motivo, por razão, sei lá o quê, esse cara aqui também, que pode ir pro plural, que não pode, cacete. Você começa a inventar. É normal isso em prova, tá? Então, cuidado. Só postei a questão 5 para você entender que, às vezes, com isso aqui, sem exemplo, sem prática, só com isso aqui, você consegue resolver uma questão. Como eu falei aqui, ó, sem saber o que significa, elas são iguais ou são diferentes? Diferentes. Então, elas são iguais ou são parecidas? Não sei nem o que é. Pedro, esqueci o significado. Mas são anônimas? Não. Então, isso aqui está errado. Você depende da teoria, tem que chegar para todos os lados. Da definição e da prática também. Não adianta você, não, vou fazer só esse jeitinho aqui, que não, tem que saber, infelizmente, tem que saber tudo. Tá legal? Mais um pouquinho. Vou dar um exemplo aqui. Ó, exemplo. Vou dar um exemplo. Ela não veio, pontinho, 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 estava doente. É legal? Ela não veio. Aí uns vão falar assim, professor, esta vírgula aqui deveria ou poderia, ou é obrigatória ou facultativa. Tudo vai depender da classificação do pois em causa ou explicação. A gente vai ter que ver isso lá na vírgula. Aqui não. Só isso. Então, ó, ela não veio, tem que trocar por pois. Pois, uma vez que, já que, é claro, que ninguém usa o quê? Por quanto na vida, né? Não, usou qual conjunção? Eu usei o por quanto, tipo, super atual. Né? Tipo, uso pra caramba. Direto, Pedro, direto. Eu não falo assim, eu quero me casar com você, pois te amo, porque te amo. Eu falo, eu quero me casar com você por quanto te amo. Ninguém fala isso. Né? Por isso que cai. A coisa esse cara vem, o cara, caralho, por quanto é o quê, mano? É um pois. É um porquê. É uma conjunção. Quando tem mais de uma palavra, já que, uma vez que, não é uma conjunção, uma locução conjuntiva. Pode ser que isso seja também, né, objeto de prova. Ó. Uma vez que, já que, são locuções conjuntivas. Né? Tem valor de conjunção, só que é formada por mais de uma palavra. Isso também é importante para que você tenha aí, né, no dia da sua prova esse conhecimento. Tá legal? Então, ó, ela não veio pois estava doente, uma vez que, já que. Tem valor de causa, explicação, o que é? Não sei, não importa, mas é. Tá? Então, se tem o valor de pois, Pedro, como é que eu preencho essa lacuna aqui? Por quê? Tá bom, mas falar é fácil, quero ver escrever. Preenche com porquê. Leia. O que está escrito aqui? Porquê. Leia. Porquê. Leia. Porquê. Me parece a mesma merda, mas não é, né? Então, vamos lá. É um porquê junto ou separado? Junto. Bora, com acento ou sem? Sem. Beleza, tá aí. Exemplificado para você, tá legal? Este cara aqui, importantíssimo em prova, mas é importante que você tenha um conhecimento mesmo, não só daquele, quando apareceu o artigo, não é só isso não, cara. E às vezes o cara alopra com a gente, tá, em prova. Então, olha só, este cara aqui é um substantivo. O que é substantivo? E aí? Porque se você falar assim, não, é simples, pô, esse aí é um substantivo. Tá, mas e o que é um substantivo? Dê um exemplo de um substantivo qualquer, pense em algum, vai. Vai, qualquer um, porra, substantivo. Pedro, lindo, pô, é foda. Substantivo, vai. Cadeira, mesa, vamos lá. Cadeira, por que é chamado de substantivo? Porque foi usado para dar um nome a alguma coisa. Ok? Imagina alguma coisa. Você fala assim, pô, rapaz, eu tenho um problema. Eu tenho um motivo importante. Cara, eu tenho um porquê que te interessa. Ele tem que representar alguma coisa.
Pode ser concreta, pode ser abstrata, pode ser própria, pode ser comum, não importa. O substantivo, ele representa alguma coisa. Pode ser um ser, pode ser um objeto, pode ser o Saci Pererê, não importa o que seja. É o nome de alguma coisa, representa alguma coisa. É o tal substantivo. Só que para ser um substantivo, lá na morfologia, todo substantivo tem que possuir, em regra, porque na crase a gente muda isso, mas todo substantivo possui um determinante. Então, na verdade, quando você fala assim, é um substantivo, quem é que vai definir se é mesmo? Na questão do uso dos porquês. Possui um determinante. Isto aqui é que faz a diferença em uma prova. Vou plantar uma sementinha aqui e vou começar a colher na aula de crase. Então, perceba o que é um determinante, tá? O que é um determinante, Pedro? Olha o próprio nome. Ele faz o quê? Ele determina. Determina. Então, olha só. Vou colocar assim, ó. Homem. Homem. Bora. Isso aí é o quê? É um substantivo? É ou não é? Beleza. Caramba. Eu posso... Ó, substantivo. Quando a pessoa fala em determinante, e após aparece o termo especificador. Então, peraí. Eu falei que este cara aqui é um substantivo e possui um determinante. Então, a primeira dica. Determinante aparece depois do substantivo ou antes? Antes. Se eu falo assim, olha, homem bonito. Bonito é determinante? Não. É um termo o quê? Especificador. Cuidado com isso. Estou plantando uma sementinha para crase. Casa determinada leva a crase. Casa especificada, depende. É determinada ou é especificada? Vamos depender disso. Aí, o que é determinante? É aquilo que aparece antes do substantivo, sim, antes do substantivo, e pode ser diversas classes gramaticais. Pode ser um artigo, o homem. Pode ser um artigo definido, pode ser um artigo indefinido. Pode ser um pronome demonstrativo. Pode ser um pronome possessivo. Pode ser um adjetivo. Para ser chamado de determinante, tem que ser um adjetivo, sim. Mas que apareça o quê? Antes. Então, quando você fala em substantivo, agora imagine a seguinte situação. O que o substantivo faz? O que o determinante faz normalmente? É o normal. Ele acompanha o substantivo. Se eu troco homem por homens, eu falo o quê? Bonitos homens, bora. Os, e aqui? Uns, e aqui? Estes, e aqui? Meus. Ele acompanha mesmo, ok? Beleza, e o substantivo plural também, né? Tudo em harmonia. Essa relação funciona aqui, que é uma maravilha. É claro que geralmente, quando você fala em determinante para substantivo, geralmente você usa o artigo. Por quê, Pedro? Porque é o determinante mais usado no planeta. Mais usado no planeta. Geralmente o artigo. E ainda falo mais, hein? Geralmente um artigo definido. Os, as. É bizarro quando isso aparece em prova. Muita coisa. Então, peraí. Caramba. Você falou que possui um determinante. Tem que ser um artigo? Não. Pode ser qualquer determinante. Mas geralmente aparece quem? O artigo. Geralmente aparece. Mas tem que ser o artigo. Não fique viciado nisso. Pode aparecer, né, de diversas formas. Ó, vou colocar aqui, olha. Ela não veio.
ninguém. Pedro, mais uma vez você colocou a vírgula. Eu aprendi uma vez que com E tem uma sacanagem aí. Lá na vírgula a gente vai falar disso. Mas acredite, tá certo, ó. E ninguém sabe o porquê. Vamos lá, gente. Ela não veio e ninguém sabe o porquê. Apareceu ou não apareceu o determinante? Apareceu. Qual é o determinante que apareceu? O. Este o é justamente o que, gente? Um artigo. É um determinante mesmo. Acompanha, se apareceu o artigo, filho, ele acompanha um substantivo. Necessariamente, Pedro? Necessariamente. Então, olha, o sendo um artigo, qual o porquê que eu uso, gente? O substantivo. E qual é o cara que é chamado de substantivo? Junto ou separado? Junto. Com acento ou sem acento? Com acento. Perceba que ele vai se flexionar como um substantivo mesmo. Se eu colocar no plural, posso? Pode, claro que pode. Ó, ela não veio e ninguém sabe os, o quê? Porquês. Se eu falo assim, eu quero saber o seu porquê. Ele me contou dele. Olha que loucura. Eu quero saber seu porquê, o seu porquê. Eu quero saber aquele porquê. Nossa, hein, que explicação, hein? Maravilhosa. Bonito porquê. Nossa, você tem solução para tudo. Você sabe explicar várias explicações para uma coisa só. Belíssimos porquês. É o mesmo cara. É esse cara aqui. Mas eu tenho que entender que pode aparecer o artigo. Cara, geralmente aparece. Mas pode não aparecer? Pode, pô. Pelo amor de Deus. Você não vai ficar preso a isso. Tem que aparecer no sentido amplo da coisa. Determinante. A gente até brinca. Eu até falo, porque isso aqui é uma relação que lá na interpretação de texto vai ser interessante. A relação de hiperônimo e hipônimo. O hipônimo é um exemplo do hiperônimo. Caraca, Pedro. Vamos lá. Mulher, Milena. Bora, mulher, Milena. Mulher é o que da Milena? É um hipônimo da Milena ou é um hiperônimo da Milena? Mulher, hiperônimo. E Milena é o que da mulher? É um hipônimo, é um exemplo, né, do hiperônimo, um exemplo disso. Então, a minha pergunta, eu quero que você pense no hiperônimo ou no hipônimo determinante? E aí? Determinante e artigo. Pronto. Determinante e artigo. Determinante é o que de artigo? Hipônimo ou hiperônimo? Hiperônimo. E o artigo é um exemplo de quê? De determinante. Então, quando for um exemplo de determinante, exemplo do hiperônimo, o hipônimo é um exemplo do hiperônimo. Pense nisso. Meus, pronome possessivo. Ele é um exemplo de quê? De determinante. Então, a gente pode falar que você tem que pensar sempre no hiperônimo chamado determinante. Pode ser qualquer determinante. Pode ser um artigo, pode ser um pronome demonstrativo, pronome possessivo, o que você quiser. Pode ser singular, pode ser plural, não importa, o que você quiser. Se eu falo assim, eu quero saber o nosso porquê. Como é que se escreve? Vamos lá. Você está de castigo porque quebrou, porque fez bagunça na escola. Você está de castigo porque fez bagunça na escola. Bora. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Primeiro. Eu quero saber o porquê. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? E não adianta aparecer com outros porquês. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Segundo. E você vai brincando, pode falar. Adjetivos. Mas chamados de quê? Determinantes. Pode ser? Pode. Claro que pode. Desde que, nosso contexto concurso público, desde que apareça o quê? Antes. Se aparecer depois,
Aí a regra é chamar de termo especificador. Tá legal? Beleza. Mais um pouquinho. Este cara aqui, por que separado? Tanto faz, seja com acento ou sem acento, se ele é separado, ele pode ser trocado, ó, pela expressão por qual motivo ou pela expressão por qual razão. Caramba, então peraí. Se eu estou falando do uso dos porquês, Pedro, isso é uma dica, né? É uma dica. Claro que é uma dica, né? Se você, não tem como você estudar isso de uma forma muito ampla. A gente vai perder muito tempo. Então, ó, porque junto e porque junto, tá aqui a brincadeira. Ou ele é explicativo causal, aquele carinha lá, ou ele é um substantivo. Aí se for substantivo, tem essa, né, determinante, tudo bem. Tá, ele é separado, Pedro. Quando é que ele vai ser separado? Trocou por qual motivo ou por qual razão? Já saiba, ele é separado. Tá, legal. Como é que eu vou saber se é com acento ou sem acento? Agora, cuidado, gente. Ele vai ser sem acento quando ele aparecer no início ou no meio da frase. No início ou no meio da frase. E ele vai aparecer separado, com acento, quando ele aparecer no final da frase. No final da frase. Muito cuidado com isso. Mais uma vez, não só, né, a Milena que perguntou isso, mas um aluno perguntou isso semana passada. Ele falou assim, professor, estava com uma dúvida danada, o uso dos porquês. Eu falei, pô, fala aí, cara. Ele, olha só, você falou que no início ou no meio, ele é, pô, separado, eu troquei por qual motivo, né? Separado sem acento. E no final ele é separado com acento. Eu falei, pô, foi isso mesmo. Então, por quê? Eu falei, ué, por quê? Não, professor. Eu falei, por quê? Para você me explicar este aí. Quando só existe o cara na frase. Ih! Eu não posso falar que é no início? Ele é o único, porra. Aí eu falei, caralho, é. Aí, pô, posso falar que é no final? Eu falei, porra, é. Escroto, né? Ele, pô, posso falar que tá no meio? Eu falei, sacanagem, né? Pra tá no meio, porra, tem que ter mais termos e tal. Mas, pô, no início e no final, eu falei, como é que eu vou desvendar isso, né? Como é que eu vou te falar isso? Presta atenção, filho. Quando é que você sabe que chegou ao final? Em uma língua portuguesa, o final não é quando não existe mais nada escrito, não, tá? Tem que ser marcado por um ponto. Cuidado. Porque a primeira ideia, claro que na entonação que ele me deu, ou a entoação, tanto faz, ele falou assim, por quê? E neste caso específico, seria qual ponto? De interrogação, aquele ponto que traz a ideia de frase interrogativa. Mas poderia ser uma frase exclamativa, poderia ser simplesmente uma afirmação, uma negação com ponto final. E também reticências. Então, meu amigo, só vai definir final quando após este carinha chamado porquê, aparecer o quê? Um disso aqui. Qualquer um. Ó, ou vai ser isso, ou vai ser isso, ou vai ser isso, ou vai ser isso. Ah, não apareceu nada não. Então não está no final não. Pô, mas não está não. Pô, mas o cara botou reticências, eu sei que não acabou. É foda, né? Agora eu não tenho sensação. O que é reticências? O que significa isso? Porra, é que não acabou. O negócio continua. Pô, mas para a língua portuguesa, reticências representam o quê? O final também. Tá legal? Então, quando ele falou assim, por quê? Eu falei assim, você colocou um ponto de interrogação no seu pensamento? Aí ele, coloquei, foi até final. Ele, entendi. Então, final. Para você chamar de final, após o uso deste cara, imediatamente após, tem de aparecer qual pontuação? Ou interrogação, ou exclamação, ou final, ou reticência. Ah, apareceu. Então, você pode falar que ele está no final. Aí o cara, então, toda vez que aparecer o ponto de interrogação, exclamação, reticências, ou
após o cara, eu uso este cara aqui. Tá queimando etapa. Pelo amor de Deus. Apareceu aqui o quê? Porra, eu vou usar separado? Nada a ver. Nada a ver. Pelo amor de Deus. Não, porque eu quero anotar aqui no caderno. Bizu. Mas bizu, cacete. Porra. Não tem como, meu filho. Tem um limite, né? Eu quero taradão. Que isso, cara? Não, porque apareceu. Ele falou assim, então quer dizer. Então você está dizendo o quê? Eu falei, eu estou dizendo porra nenhuma, não. Eu não estou dizendo, não. Eu estou dizendo. Então, ó, a ideia é, Pedro, quando é que vai ser final? Quando após o uso dos porquês, aparecer esse cara aqui. Tá legal? Um deles, tá? Trocou por qual motivo, por qual razão? Já vai ser separado. Logo após o cara, porra, então, tem jeito não. Fala. Voltar ao texto, certamente. Inclusive na questão de 6 Gran Rio mesmo. Sim. Se fosse o caso, sim. A 6 Gran Rio não cobra muito assim, não. Mas, tem reticência, claro. Se no texto, às vezes o texto acaba com isso. Não tem jeito. Aí você vai ter que analisar o que está ali. É legal? Sim. Até porque ele coloca referência. Linha 26, aí você, porra, não vai voltar? Volte. Tem que voltar, cara. Se não voltar, vai dar merda, tá? Então, ó, vamos voltar aqui. Vou dar exemplo. Ela... Não. Botar aqui, ó. Ficar no mesmo estilo aqui, ó. Ninguém sabe, ninguém sabe porque ela não veio. E ela não veio, vírgula, e ninguém sabe por quê. E ninguém sabe por quê. É que eu coloco esse negócio tudo embaralhado, tudo igual. Porra, tudo igual. Parece que é tudo a mesma coisa, Pedro. No português tem muito disso. Muito disso, tá legal? Muito cuidado com isso. Vamos lá. Tudo disso. E aí, como é que eu preencho ali? Deixar um exemplo aqui para ficar bem didático no teu material aí. Se eu for copiar e tal. Tá? Você tem aí, ó, exemplo de cada. Pô, já falei a resposta. Tem um exemplo de cada, tem setinha. Sacanagem você errar. Mas, porra, vamos analisar. Não, acho que é isso aqui, né? Tipo, porra, né? Vamos lá. Mas vamos lá, vamos fingir que não tem setinha. Tá? Ó, ninguém sabe por que ela não veio. Ninguém sabe, pois ela não veio? Não rola. Tem algum determinante aqui antes dessa lacuna? Artigo, pronome, nada. Porra nenhuma, nada. Pô, então já sei que os dois primeiros me eliminei. Aí, pô, vamos tentar trocar por qual motivo, por qual razão. Vamos tentar trocar. Ninguém sabe por qual motivo ela não veio. Ninguém sabe por qual razão ela não veio. Pô, tá valendo. Troquei, que delícia. Já sei que é junto ou separado. Separado. Pronto. Separado já sei que é. Bom, para saber se tem acento ou não, só vai ter acento se aparecer no final. Ele apareceu no final da frase? Então, tá, parei ali. Foi? Tranquilo? Outra. Ela não veio e ninguém sabe por quê. Cuidado, olha que sacanagem aqui, ó. Olha aqui. Ó, isto aqui é uma coisa. Isto aqui é outra. Mas, porra, pega num dia de prova. Aí o contador faz o quê? Deixa português pro início ou pro fim? Porra, aí começa lá. Último 45 do segundo tempo. Tem que escolher. Faça de contabilidade que dá tesão ou língua portuguesa. O cara vai olhar, é tudo a mesma merda. É tudo igual. Você fica cego. Não fique não, tá? Nem igual não. Qual é a diferença entre as duas? Uma apresenta o quê? O artigo, que é chamado pelo hipônimo, chamado de quê? Determinante. Determinante oficial, né, da língua portuguesa. Então, olha só. O porquê, diferente de ela não veio e ninguém sabe por quê. Vamos lá. De novo. Posso trocar por um pois? Não, primeiro não é. Posso trocar... Existe algum determinante aqui? Não, o segundo não é substantivo. Se fosse substantivo, teria um determinante. Ninguém sabe por qual motivo, por qual razão. Ninguém sabe por qual motivo, por qual razão. Meu amigo,
Se eu troquei, por qual motivo ou por qual razão, ele é junto ou separado? Separado. Para saber se tem acento ou não, a gente vê se ele está no final ou não. Está no final? Tá. Como é que você sabe que está no final? Apareceu quem após o cara? O ponto. Ponto final. Poderia ser interrogação? Poderia. Exclamação? Poderia. Reticência? Poderia. Tudo está valendo. Então, tem de ter um acento aqui. Tá legal? Bom, então, questões. Vamos lá. Pegando questão aí de prova. Volta lá, página 1. Página 1. Coloquei um espaço para você copiar aí. Se quiser, tirar foto, não importa. Pouco, não tem problema nenhum. Tá legal? Nenhum problema. Lembrando, esta aula aqui, gente, está sendo gravada. Hoje o curso CELP, ele está aqui no curso Valor, tá legal? Quem sabia aí de mim, eu era dono do CELP, né, com o Thiago Mena. A gente parou, não estava rendendo muito em sala de aula, estava deixando sufocado. Eu não conseguia preparar material, eu estava em sala chutando balde. Vamos lá. Né? Horrível isso. Então, essa é uma coisa que a gente realmente falava que não podia acontecer, e aconteceu, e aí eu falei, eu vou parar. Parei. Sou professor. Então, o curso Valor assumiu, está aqui no espaço do CELP, e agora é curso Valor. Então, o curso Valor vai oferecer isso aqui, essa aula toda aqui, na modalidade online também. Pedro, eu quero fazer. Ok. Você que faz o curso presencial ganha 50% de desconto aqui no balcão se você quiser fazer online também para revisar. Só você. Mas eu tenho um primo meu, caralho, ele não vai ganhar essa porra. Você que vai ganhar. Tá? Por quê? Porque você já está investindo dinheiro, está vindo aqui. Mas às vezes o cara faltei uma aula, quero repor. Como é que vai fazer reposição? É foda, né? Tem no online. Tá? Pode falar. Também. Café da manhã também. Tá rolando. Pode. Comigo pode. Tá legal? Eu ainda tenho essa autonomia. Me deixaram. Mentira. Tá legal? Gente, elogie a aula depois para não perder meu emprego. Tá legal? Tranquilo? Vamos lá. Então, questão número 1, 2, vamos lá, rapidinho. Eu vou dar 1 minuto, 2 minutinhos, tá? 2. Rapidinho, são 5 questões. Bum, na porrada. Lá no Facebook, tá, gente? Eu botei um cadernão com todas as provas anteriores lá da Cisgran Rio, no meu grupo lá do Face. Quem quiser entrar, joga lá no Face Português com Pedro Henrique. Grupo. Português entrou, vai estar disponível uma porrada de prova lá. Exercício, questão comentada, toda hora põe lá no arquivo do grupo. É importante você esteja no grupo, quem tem Facebook. Quem não tem, fala por e-mail comigo, sei lá, entra no Facebook de alguém. Bom, primeira questão aí, uma questão, tá? Do ano de 2014, da banca. Na verdade aí, eu não me lembro qual foi o concurso não, mas acho que foi Liquigás teve em 2014? Não, acho que não. Foi uma prova aí da Petrobras, de uma das filhas dela, eu acho. Foi isso? 2014 teve alguma coisa, não teve? Então, beleza. Vamos lá. Questão número 1. Acho que foi engenheiro. Uma dessas aí, doido. Isso aí. Então, ó. Eu tenho 5 opções. Tá legal? Gente, enunciado da questão. O comando da questão, né? Eu acho que é fundamental. Você tem que saber. Começar a treinar isso. Olhar o enunciado com carinho. Não é passar batido, não. Não. Enunciado, ó. A expressão em destaque. Olha, em regra, quando ele fala em destaque, tem que ter alguma coisa destacada, né? Então, aí tem. Mas existem provas da Cisgran Rio, porque ele bota a expressão em destaque, não destaca nada. A aluno fala assim, não vou fazer. Cara, na moral. Pensa, não vai anular, filho. Você vai perceber que na letra A tem o porquê, na letra B tem porquê, na letra C, então ele está envolvendo essa merda. Ele não vai anular. Não, mas não destacou, pô. Então... Então, ó. A expressão de destaque está grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Bom, vamos lá. É o uso, né, do porquê aí. Vamos lá. A internet, tal como a conhecemos, aberta, livre, democrática, é um fenômeno sem igual, porque é incontrolável. Galera, primeiro passo. Tem artigo, adjetivo, algum determinante antes desse cara aí? Não. Então pode ser esse cara aí? Não. Então já está errada. Começar. Esse cara aí você troca por que palavrinha? Pois, né? Pois, uma vez que... Não, professor, eu troquei por quanto. Tá, beleza. Então, ó, por quanto. Isso é uma conjunção, é um símbolo, é um conector, é um conectivo. Isso tem ideia de causa e explicação. É o porquê junto,
sem acento. Ele é o primeiro que está ali no quadro. Tá legal? Hã? Na verdade, é um núcleo de um predicativo. Faz parte de um predicativo. Quando eu falo assim, você é sem igual. Eu quero falar que você é fantástica. Né? A ideia seria essa. Ou muito ruim. É isso aí. Isso não está ligado ao contexto, né? Não está ligado ao porquê. Não é isso não. Tá legal? Vamos lá. Ele é como um predicativo mesmo. Tem até um verbo de ligação aí. Viu? Deixa eu ver. É um fenômeno sem igual. Isso mesmo. Está ligado mais a fenômeno, né? É um fenômeno sem igual. Vamos lá. Então a letra A está errada. Letra B. As melhores universidades do mundo abrem as portas da excelência porque oferecem na rede cursos inteiros de graça. E aí, esse por quê? É igual a pois? É ou não é? Tá certo ou tá errado? Gabarito, com certeza. Letra C. Os professores que pesquisam os cursos à distância explicaram o porquê do sucesso atual da educação. Opa! O porquê. Tem determinante? Tem. Se tem determinante, meu amigo, é ou não é um substantivo? É. Como é que eu uso? Junto ou separado? Junto. Com acento ou sem? Com. Olha aí, ó. O porquê. Tem jeito não. É o cara. Outra. Os cursos na internet começaram a ter peso fora do mundo virtual. Porque várias instituições começaram... Esse porquê é o quê? É igual a um pois. Se é igual a um pois, explicativo causal, junto ou separado? Com acento ou sem? Sem. É assim que tem que ser. E por que a evolução da educação online de alto nível já se tornou de fato uma realidade em todo o mundo? Por qual motivo? Por qual razão? Bora, se eu toquei por qual motivo ou por qual razão, junto ou separado? Separado. Apareceu no início, no meio e no fim. Então é separado com acento ou sem? Beleza, gabarito número 1, letra B de bola. Ok? Vamos lá. Questão número 2. Questão número 2. A 2, uma provinha também da Seis Gran Rio. Não é do ano de 2014, não. Legal? A provinha não é do ano de 2014, não. Até porque não são todas que serão do ano de 2014, não. Tá? Mas todas de 2014 serão corrigidas por nós. Sem dúvida. É legal? Beleza. Aí eu tenho 5 opções mais uma vez. Pedro, e aí? Vamos lá. O elemento em destaque está grafado de acordo com a norma padrão em... De acordo com a norma padrão, ele quer a correta ou quer a incorreta? Hein? Correta. Beleza, vamos claramente. O marciano desintegrou-se porque era necessário. Bora. Esse é igual a que é? Pois. Explicativo causal. Junto ou separado? Com acento ou sem? Sem. Então, letra A não pode ser resposta. B. O marciano desintegrou-se por quê? Por qual motivo? Por qual razão? Bora, junto ou separado? Apareceu no início, no meio ou no fim? Com ou sem acento? Com. Então, fora. Não se sabe por que o marciano se desintegrou. Não se sabe por qual motivo, por qual razão, junto ou separado? Apareceu no final? Então ele é com acento ou sem? É o gabarito? Letra D. O marciano desintegrou-se e não se sabe o porquê. Lindo demais. Apareceu o artigo determinante. Ele é o famoso substantivo, junto ou separado? Com acento ou sem? Com acento. Se eu colocasse os, em vez de o, eu colocasse os. Eu falei o quê? Os porquês. Ele varia mesmo. Vai para o plural. Normal é um substantivo. E é um substantivo. Por que o marciano se desintegrou? Por qual motivo? Por qual razão? Junto ou separado? Apareceu no final? Então é com acento ou sem? Gabarito realmente da questão número 2, letra C. Letra C de casa. Tá legal? Questão número 2, letra C de casa. Vamos à questão número 3. Vamos lá. Caramba, questão 3, pela moral. Questão 3 é bizarra. Grande, eu não gosto de questão grande. Ah, caramba, não dá pra ler, é mole pra caramba. Ó, eu tenho quantas lacunas a preencher aí, gente? 2, né? 2 carinhas aí falando sobre o uso dos porquês. Vamos lá.
primeiro, ele fala assim, ó, um professor de gramática tradicional, ao corrigir uma redação, leu o trecho a seguir, percebeu algumas inadequações gramaticais em sua estrutura. Nossa, coisa, né, requintada. Questão. Os grevistas sabiam o porquê da greve, mas não... mão? Não, né? Mas não entendiam por que havia tanta repressão. Vamos lá. O primeiro. Os grevistas sabiam o porquê. Este o é o que, gente? Determinante, famoso artigo. Então eu vou usar o porquê, que é o substantivo. Junto ou separado? Com acento ou sem? Com. Legal. E, continuando. Mas não, né, corrija por favor, entendiam por qual motivo, por qual razão. Se eu troquei por qual motivo ou por qual razão, ele é junto ou separado? Apareceu no início, no meio ou no fim? Com acento ou sem? Por favor, qual o gabarito? Letra C. Foi? Beleza? Caramba, Pedro, tô acertando questão de prova. Vamos fazer isso com a língua portuguesa inteira, né? Se Deus quiser. Será que eu não vou se enrolar, não? Não, fala assim, não. É legal? Se enrolar é foda. Vamos lá. 4. No segundo parágrafo do texto, a autora propõe uma relação de causa e efeito, para justificar seu ponto de vista sobre o tema abordado a partir do emprego do conectivo porquê, cuja grafia é orientada pelo seu valor gramatical, ou seja, conjunção, né? Sínteto, ele vai e está também grafado corretamente o que se destaca em. E aí? Então, a questão número 4, eu tenho aí mais uma questão 6 Gran Rio, questão com 5 opções, tá legal? Questão do uso dos porquês. Vamos lá. Sei por que você chorou ontem. E aí? Sei, pois você, sei o porquê ou sei por qual motivo? Então, ele é junto ou separado? Separado. Apareceu no início, no meio ou no fim? No meio, no início, não importa. Se não apareceu no fim, com acento ou sem? Sem. Posso marcar a letra A? Não. B. Não sei o porquê de tanta pressa. O porquê. É gritante. Olha aí, ó. Apareceu quem, gente? Determinante, artigo. Então eu boto junto ou separado? Junto. Com acento ou sem? Com. Posso marcar B de bola? Não. Ele está triste porque foi transferido. Bora. Isso é igual ao quê, gente? Ao pois. Junto ou separado? Com acento ou sem? Não apareceu nem um ozinho para contar a história, né? Nem um determinante qualquer, muito menos o artigo. Fora. Letra D. Não sei o motivo por qual razão ele não veio. Não sei o motivo por qual motivo ele não veio. É esquisito, mas não sei o motivo por qual razão ele não veio. Então, se eu troquei por qual motivo ou por qual razão, junto ou separado? Separado. Com acento ou sem aí, gente? Não apareceu no final, sem acento. Letra D, gabarito. Letra E, quero saber por que você não foi à festa. Quero saber por qual motivo, por qual razão. Bora, junto ou separado? Apareceu no final? Com acento ou sem? Tem jeito não. 5, tem que ser esse gabarito mesmo. Dá 4, né? Letra D de dado. 5. 5 a gente já fez, né? Simples e objetiva. A 5... Analisar aí, ó. A última fala do texto, Marcelo de Mello, pode ser introduzida por um conectivo que preencheria a frase abaixo. A repetição das mesmas palavras indica o empobrecimento das letras, pois. Então eu tenho aqui uma lacuna que nós vamos preencher com um cara que é idêntico ao pois. Bora, junto ou separado? Junto, com acento ou sem? Sem. Aí ele fala assim, número 1, rapidinho. Conectivo adequado seria por quê? Isso que a gente escreveu. Ok. Uma vez estabelece uma relação de causa. 1, certa. 2. O conectivo adequado seria por que separado? Não. Fora. O conectivo levaria acento? Levaria? Não. Isso não seria conectivo, seria substantivo. Então,
Gabarito número 5, letra? Não, letra A, né? Letra A. Pessoal, preste atenção. Para a próxima aula, 10 minutinhos por dia, né? Até semana que vem. Qual a gente vai fazer? Dá uma lidinha nisso aí, eu vou dar uma falada um pouco na teoria, mas faça toda a apostila. Isso é mais você, neste momento de ortografia, é mais a sua participação do que a minha participação. Eu vou dar um bizu, puro do gato, mas toda. Tudo. Até a última página. Tudo bem? Pessoal, fiquem